você quiser anotar, quiser fazer anotação, fique à vontade. Eu preciso que você preste atenção, que você tenha paciência para você aprender. Então, como falei domingo passado, eu não vou pregar aqui nesses dias, eu quero trazer palavras de ensinamento. Que às vezes vai te cansar um pouquinho, você ficar aí sentado, mas você vai me agradecer daqui um pouco, amém? Vai dizer assim, aquele culto, aquela série que falou sobre paternidade curou a minha vida, transformou, destravou coisas na minha vida. Eu tive, irmãos, existia freios de mãos puxados na minha vida ministerial, minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida conjugal, enfim, estava muita coisa. Mas quando eu comecei a entender sobre paternidade de Deus, quando eu comecei a entender e comecei a consertar com o meu pai biológico, coisas que estavam pendentes na minha paternidade, que eu reconhecia, eu olhava para ele e via como um pai muitas vezes ruim, um pai carrasco, um pai rígido, um pai enérgico, e eu tinha essa imagem, pensava que era isso, que era o pai, quando me dirigia a Deus como pai, era isso a imagem que eu tinha. Eu não podia desfrutar de tanta coisa. Eu ainda estou no processo, irmãos, de cura. Não estou totalmente curado, totalmente liberto. Mas porque ninguém está perfeitamente puro, perfeitamente correto. Então nós estamos num processo, todos os dias temos algo para nós. Precisamos consertar e acertar as pendências para que possamos entender o futuro. Às vezes será necessário você acertar as pendências do seu passado. Coisas que ficou pendente atrás. Para você desfrutar o presente e poder preparar o seu futuro melhor para a sua família, para os seus descendentes e assim por diante. Amém? O grande problema é que muitas vezes, nós como pai, nós ficamos repetindo os erros de propósito. Não, eu me cresci num ambiente assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu bisavô era assim, e eu também vou continuar assim, vai passando de geração para geração. As coisas boas é necessário fazer, mas as ruins não necessariamente é necessário, não precisa você repetir, amém? Abre a tua Bíblia aí, irmãos, eu quero começar lendo dois textos da Bíblia, que está um em Salmos, capítulo 127, e quero falar um pouquinho então sobre estabelecendo os pilares básicos da paternidade. Coloquei básicos porque é os mais básicos mesmo, porque tem muita coisa. Se fosse falar sobre isso aqui, nós ia passar o resto do ano falando de tanta coisa que nós temos que estabelecer na nossa casa, na nossa vida, como homem, como mulher, como pai, como filho e assim por diante. Salmo 127, versículo 3, diz assim, quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Olha, irmãos, que interessante essa palavra, O salmista está falando, trazendo para nós esse entendimento, que os filhos, quanto aos filhos, eles são herança do Senhor. Então os meus filhos, eles não são meus, eles são do Senhor. São herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. E como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Como flecha na mão de um guerreiro, de um arqueiro, são os filhos. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também o faz. João capítulo 5, versículo 19. Então Jesus ele está demonstrando para nós que tudo que nós fizemos, os nossos filhos estão nos observando. Tudo que você faz, pai, você faz, mãe, dentro de casa. Se é um filho que você tem 2 olhinhos te observando ali, dia e noite. Por mais que ele seja ainda bem pequenininho, mas ele está te observando. Ele está seguindo teus passos. E está aprendendo com você. E o caráter dele, a personalidade dele está se moldando no ambiente.
Veja que aqui diz, aqui nos Salmos que nós lemos, que como flecha na mão do guerreiro, do arqueiro, somos filhos da mocidade, da juventude. Uma flecha, irmãos, eu acredito que todos vocês já conhecem o arco e a flecha. Tem o arco e tem a flecha. Essa flecha ela não é torta, ela tem que ser reta. Tem que ter ela é preparada. Para poder fazer o quê? Alguém o prepara essa flecha. Para que depois ela possa cumprir o seu propósito de flecha. Qual que é o propósito da flecha? Acertar o alvo. Então é para que essa flecha, não adianta o arco ser bom, não adianta o arqueiro ser bom, se a flecha não foi bem preparada. Se ela foi torta, é uma madeira torta, uma madeira que não foi preparada, ela não vai acertar o alvo. Pode ser o melhor arqueiro, pode ser o melhor arco e o melhor arqueiro, não vai resolver, ela não vai alcançar o seu propósito, não vai atingir o alvo. Então, para que essa flecha ela possa alcançar, cumprir o seu propósito de flecha, ela passa por uma preparação. E essa preparação ela é num ambiente apropriado. Então não está somente, não é só o ambiente, mas é também como ela é preparada. Não se trata só de pegar qualquer madeira e sair e dizer assim, essa aqui vai se tornar uma flecha. Não, aqui diz aqui o texto que os filhos são como flecha. Então se os nossos filhos são como flecha, para que eles possam acertar o alvo da vida, para que eles possam alcançar os seus propósitos da vida, é você pai, é você mãe que tem que preparar o seu filho. O seu filho só vai alcançar os objetivos, os alvos que você quer que ele alcance, os alvos programados, se você pai está preparando essa flecha num ambiente apropriado. Muitas vezes estão preparando os filhos, preparando essas flechas, o ambiente é um ambiente poluído, é um ambiente cheio de problemas, e às vezes nós, eu e você que está aqui, nós que estamos aqui hoje, talvez muitos de vocês, são essas flechas que foram preparados em ambientes, aonde vinham-se os pais se agredindo, viam seus irmãos se agredindo, viam tanta coisa, o pai trapaceando, o pai mentindo, o pai usando droga, o pai sendo uma pessoa viciada, a mãe, e a criança cresceu, essa flecha foi preparada nesse ambiente. É claro, irmãos, eu quero que você entenda que tem muitos filhos que são preparados em ambiente saudável, com pais saudáveis, com mães saudáveis, com pessoas que dão destino correto, mas depois quando ele pega uma idade, ele escolhe fazer as coisas erradas. Aí não é culpa do pai, não é culpa da mãe, porque ele preparou, ele fez tudo que devia ser feito. Mas e como que essa pessoa foi errado? Porque aí a vida é feita de escolha. Eu estou aqui, irmãos, como pastor hoje, porque eu fiz uma escolha, eu escolhi. Mas não foi Deus que escolheu? Sim, Deus ele escolheu, Ele me separou para isso. Mas eu escolhi obedecê-lo. E eu podia muito bem não obedecê-lo. Dizer, não, o Senhor me escolheu, mas eu não quero isso. Tu acha que Deus vai me forçar a fazer isso? Não vai. Então a vida ela é feita de escolha. Às vezes os filhos são preparados em ambientes com pais saudáveis, pais, homens de Deus, mulheres de Deus, mas mesmo assim os filhos preferem tomar um caminho errado. Só que preste atenção, aquilo que o Alisson falou aqui no início. O filho sabia o pai que ele tinha, por isso ele decidiu voltar. Ele sabia a casa que ele tinha. Então o filho que ele foi ensinado, por mais que ele se perca no caminho, por mais que ele não acerte o alvo lá na frente, ele um dia vai voltar, porque ele foi bem estruturado, foi moldado um bom caráter nele, foi moldado nele uma boa personalidade, foi formatado nele de uma forma correta. Então ele sabe os princípios, e um dia ele vai voltar. Agora a grande maioria, irmãos, não generalizando, mas uma grande maioria dos nossos jovens, nossos adolescentes, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão matando, que estão assaltando, a maioria desses, eles nem conhecem seus pais. Ele não sabe nem o nome do seu pai, uma grande maioria. Ou se conhece, ou o pai está preso, porque ele é traficante, uma grande parte desses jovens. Então eles são também uma vítima.
que eles precisam de cura. E nós muitas vezes o condenamos. Então o que acontece? Quero que você entenda, irmãos, que o segredo para você fazer isso está no ambiente que você prepara a flecha. A Aline tem 2 flechinhas lá, né? E outros têm 2, 3, 4, 5, outros têm 1. Outros estão no planejamento, no processo ainda. E assim vai. Mas prepara o ambiente. Você que ainda não casou, você que casou, que está esperando, está se preparando, então prepara bem o ambiente para você, porque a hora que essa flechinha nascer ali, você vai poder preparar essa flecha num ambiente saudável. Pais saudáveis, pais curados, vão gerar filhos curados, igreja. E vão dar destino certo, e não vai errar o alvo, vai acertar o alvo, porque vai ter um acompanhamento, vai ter um cuidado, uma preparação. Então, quando se prepara essa flecha, é tomado muito cuidado. É preparado, vai preparando, até que ela esteja pronta para se colocar, para dar na mão do arqueiro, para que ele possa lançar. E aí Jesus diz o que aqui? O texto que a gente leu. Ele disse: tudo que o filho vê, o filho só faz o que vê o seu pai fazendo. Amém? Então o seu filho vai repetir. Como falei aqui, às vezes, eu me pego muitas vezes hoje, tendo atitudes que o meu pai tinha. Tanto atitudes boas, quanto atitudes ruins. É meio que automático, quando você vê assim, diz, mas espera aí, se a gente não está fazendo, mas a gente já está pensando em fazer. Assim, espera aí, eu preciso me policiar. Então a gente precisa ter, e isso quem faz, o que pode dar esse equilíbrio para a gente, irmão? Você não vai conseguir se equilibrar sozinho. Você não vai, tire isso da sua cabeça, irmão. Você não vai conseguir se equilibrar sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Para que essas mudanças aconteçam, a gente não vai conseguir mudar sozinho. Pastor, eu queria mudar, eu queria ser diferente, eu queria mudar com meu filho, eu queria mudar a forma de eu ser mãe, de eu ser pai, de eu ser filho, eu queria mudar, mas sozinho você não vai conseguir, entenda isso. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Jesus morreu pela gente. Então você precisa ir para Jesus, você precisa ficar sozinho com Ele, você precisa dizer Deus e abrir o coração, você precisa rasgar o seu coração e dizer: Pai, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. Às vezes você ficou na casa dos seus pais 15 anos, 18 anos, 20 anos, uns ainda estão. E tudo isso foi impregnado, foi inculcado ali, aquela forma, aquele estilo de vida. E os nossos pais, irmãos, eles erraram com a gente por quê? Porque eles só repetiram erros do passado deles às vezes. E isso vai se passando de geração para geração, e pode parar em você. Você tem o poder de parar isso, meu irmão. Você tem o poder, tem a autoridade de parar esse ciclo ruim que vem vindo na tua família. Depende de você, como você vai começar a agir com seus filhos, como você vai agir, como você vai preparar essas flechas agora daqui para frente. Às vezes você diz assim: mas eu não consegui acertar o alvo que eu queria acertar, porque existe uma deficiência na gente. Tem muita coisa que eu queria ser diferente, queria fazer diferente, mas eu sei que talvez eu não vou, talvez com o tempo ainda, não sei quanto tempo me resta aqui nesta terra, mas espero que seja bastante dias ainda, mas talvez eu consiga corrigir e consiga acertar, e talvez nunca eu vou conseguir. Por isso que eu estou tentando preparar os meus filhos, para que os filhos deles possam ser melhor do que eu, melhor do que os meus filhos, e possam fazer a diferença na próxima geração. Pastor, mas Jesus não vai voltar. A gente sabe que Ele vai voltar, mas Ele pode demorar mais 50 anos, ou pode demorar mais alguns dias só. Ele vai voltar, mas a gente não sabe. Então nós precisamos nos preparar, e preparar essa próxima geração. Talvez os jovens que estão aqui hoje, talvez você não dê muita importância para isso, porque você ainda é jovem, ainda não está nem pensando em namorar, não está nem pensando em construir uma família, mas eu profetizo na tua vida que você vai se casar, amém? Amém, jovens? Cadê os jovens aí? O Natan, cadê? Profetizo, Natan, na tua vida.
que vocês vão ser jovens que terão famílias abençoadas. Então entenda que os filhos, eles só repetem aquilo que eles vê os pais fazendo. Então os filhos, irmãos, são herança do Senhor, mas a responsabilidade de prepará-los para cumprir o propósito de Deus e acertar o alvo é nossa. Diz o texto que os filhos são herança do Senhor, mas a responsabilidade é minha. Então Deus me deu 2 filhos. Se Ele me deu, é dele, não é meu. Ele deu esses 2 filhos para mim prepará-los. Ele me deu o Felipe e a Jéssica. Então é um presente que Ele me deu. Mas é responsabilidade minha de prepará-los. Se eu talvez em alguns momentos não tivesse protegido eles do jeito correto, de muitas coisas, talvez hoje eles não estariam aqui. Eles eram um candidato fortíssimo, irmãos, para não estar dentro de uma igreja, para ser frustrado com a igreja, para ser frustrado com pastores e assim por diante. Tanta coisa que a gente passou na nossa caminhada até aqui. Mas eu tentei protegê-los de muitas coisas que acontecia, muitas coisas ruins. Eu muitas vezes deixava, teve coisa que eles ficaram sabendo há pouco tempo atrás, de coisas que aconteceu, porque agora sim eles estão preparados para saber o nosso percurso. Deixa eu falar um negócio para você, homem que está aqui. Cadê os homens aí? Posso ouvir um amém? Você tem que ser um absorvedor de impacto, homem. Você não pode ser um molenga, você não pode ser qualquer um, que qualquer pancadinha você já está abrindo a boca e contando para sua esposa, contando para os seus filhos, e murmurando e reclamando da vida na frente da esposa, na frente dos filhos. Tem que ser macho, meu irmão, tem que ser homem. Homem de verdade absorve impacto. Quando vem as pancadas da vida, você tem que matar no peito, meu irmão, e ser homem forte, corajoso, e absorver isso, e depois os fragmenta. Aí você começa a distribuir, sim, você tem que compartilhar com a sua esposa, compartilhar com seus filhos, mas às vezes eles não estão preparados para receber o impacto que você recebe. É por isso que você precisa ser um homem curado. Porque se você não for um homem curado, você vai chorar que nem uma menina, você vai chorar que nem uma mulher. A hora que vir problema na tua vida, que pasme vocês, irmão. Tem homens que são muito mais murmuradores do que as mulheres, que reclamam muito mais do que uma mulher. Seja homem forte, não seja molenga. Eu estou aqui nessa noite para dar um destino para a tua vida. Você não é obrigado a fazer o que eu te digo, mas eu sou obrigado a te ensinar, a te dar o norte para a sua vida, para nós salvar a próxima geração. Vocês estão comigo? Dá um amém aí. Tem muitos homens, irmãos, que são muito molenga demais. Seja absorvedor de impacto, meu irmão. Lançar uma pedra sobre você, vem uma perseguição sobre você, você que tem que ser o primeiro a se levantar a orar, irmão. Não espere a sua esposa puxar fila para vir para a igreja, para orar, para fazer isso, não. É você que tem que levantar de madrugada se preciso for. É você que tem que puxar fila e se posicionar. Ah, como é bom quando os meus filhos me viam lendo a Bíblia. Às vezes levantava de manhã, acordava cedo, às vezes estava com a Bíblia, eu se acordava, eu estava na igreja orando, estava buscando a Deus, e eles cresceram vendo isso. Viram muitos defeitos meus também, como já contamos aqui, porque não somos perfeitos, e nem quero ser perfeito enquanto Jesus não me levar, porque eu só receberei a perfeição quando chegar diante dEle. Mas que o teu filho possa ver, te pegar de surpresa, você orando, você clamando a Deus. Isso vai dar destino, vai gerar no teu filho o desejo de buscar esse pai. Não transfira as responsabilidades que cabe a você, homem. Amém? Porque a maioria dos problemas nas famílias, a maioria, é culpa dos homens. Ixi, pastor. Cara, vou pegar você hoje. Cadê os machos ainda estão? Posso ouvir um amém? Está muito fraco esse amém para homem de verdade. Dá um amém mais bonito aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Fica bravo comigo não, irmão.
Porque se o pai, se eu cabeça, não for um homem cabeça de verdade, os filhos vão tomar rumo errado. Mas a esposa não é responsável, as mulheres têm muita responsabilidade, entendam isso. Mas elas não foram feitas para tomar certas decisões. Não. E tem muito machão aí, irmão, que é muito machão para bater em mulher. Tem muito machão aí que é muito machão para agredir mulher. Mas para tomar a decisão que precisa tomar na hora que as coisas complicam, ele foge, ele pula do barco, ele segue o outro rumo. Não, irmão, nós precisamos aprender isso em Deus, que nós precisamos dar destino para a nossa família. Dar o norte é o homem que tem que se posicionar e dizer assim, é assim que nós vamos fazer. Não que ele não precise ouvir a sua esposa, tem que ouvir, é claro que tem que ouvir. Seus filhos também. Mas é você que tem que dar o norte, é você que tem que bater o martelo, você tem que ser o homem de destino. Não pode ser aquele cara que é levado por ondas, só para aqui, só para lá, e você oscila aqui, oscila lá, e não sabe o que faz. A sua família, os seus filhos vão ser assim também. Uma geração que vai ter problema na frente. Nós queremos hoje trazer esse entendimento, para que nós possamos ter esse crescimento em Deus. Vamos adiante aqui, Então cada filho, irmãos, é uma missão. E o propósito dessa missão é preparar filhos que sejam parecidos com Jesus. Então se os filhos são de Deus, Deus deu para mim. Então a Jéssica é uma missão que Deus me deu. O Felipe é outra missão que Deus me deu. E essa missão é eu torná-los, eles mais parecidos com Jesus do que comigo. Mas eu só conseguirei fazer eles se tornar parecido com Jesus se eles olhar para mim e ver a imagem de Jesus em mim. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Então me dá um amém aí para me ajudar, gente, porque senão eu fico com medo que vocês não estão prestando atenção. Aleluia. Então Deus me deu filhos. Para mim, a minha missão é o quê? É fazer que eles fiquem parecidos com Jesus. E eu glorifico a Deus porque os meus filhos estão aí se moldando também para ficar parecido com Jesus. Eles entenderam, hoje eles estão casados, têm a vida deles, mas eles foram moldados, ainda com os erros que a gente cometeu, mas ainda eles estão moldados e estão tentando ficar mais parecido com Jesus ainda do que eu. Mas para que isso aconteça, eles precisam olhar para você, pai, e ver Jesus em você. Tem pais que querem que os seus filhos sejam uma bênção, mas ele não é uma bênção. Tem mães que querem que as suas filhas sejam uma bênção de Deus, mas ela é uma treva. Ele é uma treva. Não se comporta como homem de Deus, não se comporta como mulher de Deus. O que vai ter dentro de casa? Filhos com modelo, porque nós geramos segundo a nossa espécie, irmão. Então, nós temos que nos moldar, nós nos moldamos, e os nossos filhos olham para nós e vão nos imitar, e vão repetir o que nós estamos fazendo. Pegue 2 crianças pequenas, 2 meninos pequenos aí de 5 anos de idade, e 2 pais. Um desses pais pega o filho todo dia, leva para a igreja para adorar a Deus, lê a Bíblia, conta a história da Bíblia, fala sobre Deus, explica sobre Deus, conta sobre a morte de Cristo e fala do amor de Deus. E o outro pega o seu filho e leva para o bar, onde está lá um círculo de amigos, com droga, com bebida alcoólica, com prostituição e com tanta coisa. Não precisa nem ser profeta para dizer como que serão esses filhos depois. Porque foi moldado nele. Aquilo ali, ele vai repetir o que viu seu pai fazendo. É muito sério isso que eu estou falando aqui, igreja. Como falei, eu poderia pregar outra mensagem bem mais fácil para vocês, bem melhor de ouvir. Ia dar mais ibope, as pessoas iam gostar mais. Mas eu preciso, irmão, ter uma missão com Deus nessa terra. Não sei quantas pessoas vão me ouvir e quantas pessoas vão aceitar a palavra que a gente prega, mas eu tenho essa missão e eu preciso cumprir essa missão. Amém?
de dar destino para as pessoas, correto. Então vamos entender isso, que os filhos vão repetir. Então, para que os filhos possam se tornar parecidos com Jesus, vão ter que ver o pai parecido. Se ele não é igual a Jesus, mas ele tem que ser, pelo menos, ter as características de Jesus, ou estar lutando para ficar parecido com Jesus. Aí sim, vai ser uma família curada, restaurada em Deus. Então é dever do pai e da mãe trabalharem em equipe, para formar a personalidade dos filhos. Porque você já viu isso acontecer? Eu já vi N vezes. O filho está com um problema, ou a filha, e o pai jogar toda a culpa para a mãe. Sabe porque a mãe não educa essa menina? É culpa dela, da menina estar assim. Ou vice-versa, né? É culpa do pai, porque o pai, quando eu queria corrigir, ele sempre queria deixar fazer desse jeito, e um fica jogando culpa para o outro e ninguém assume a culpa. Não, é dever dos dois, dever do pai e da mãe, cuidar dos seus filhos, dar destino correto. Eu sei que todo casal aqui, acho que não sei se todo mundo, mas alguém já teve um dia que vocês tiveram uma DR, né, dentro da sua casa, não teve? Os casais aqui, sim ou não? DR é você discutir o relacionamento, discussão de relacionamento. Mas não faça essa DR perto dos seus filhos, tá? Não faça essa DR, os seus filhos não precisam ouvir essa DR, essa discussão, que vocês às vezes têm que sentar, um olhar na cara do outro e corrigir, um vai dizer assim, você está errado nisso, você está errado naquilo, você precisa parar com isso. Evita o máximo que você puder de fazer isso. Pastor, mas eu vi isso acontecer nos meus pais, então não repita o mesmo erro. Entenda isso. Não repita. Mande seus filhos passear, manda para algum lugar e depois vocês sentam vocês dois e conversam, pega e sai, os dois vão acertar as contas e resolver colocar as coisas em dias, porque isso vai ser saudável. Eles não precisam ver as coisas ruins acontecer. É difícil não ver nada, né? Mas um dia ou outro vai acontecer, mas que vocês possam se policiar nisso. Isso vai gerar filhos saudáveis. Amém? Eu quero que você nessa noite conhecer aqui, ó. Eu quero falar sobre os pilares da paternidade, mas antes de falar sobre os pilares da paternidade, eu quero pontuar aqui três pilares da maternidade, que é mais responsabilidade da mãe do que do pai. Nem que nós não consiga terminar hoje, não tem problema não, não temos o tempo que preciso for para nós falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso, amém? Primeiro, vínculos. Você que vai anotar, anota ali, ó. É um pilar que a mãe tem esse dever. Vínculo, outro, nutrição e organização. Esses três pilares, esses três papéis, são papéis da mulher, da mãe, da maternidade. Não que não seja do pai, mas é mais da mãe do que do pai. E a mãe fazer com o seu filho, ou sua filha, crie vínculos com outras crianças. Você já viu pessoas, irmãos, que têm uma dificuldade tremenda, quem sabe até você que está aqui hoje, ou você que está me assistindo aí, tem uma dificuldade tremenda de fazer amizade com as pessoas, de se enturmar com a galera? Tem alguém assim? Ou conhece alguém assim? Sim ou não? Dá um amém se não quer levantar a mão. A gente vê muito, a pessoa tem muita dificuldade de criar relacionamentos, de formar amizade. Às vezes chega numa empresa nova e é tudo gente nova, ou numa igreja nova, e a pessoa tem aquela dificuldade de se enturmar, de fazer amizade. Mas tem outro que chega num dia, no outro dia já parece que ele faz 10 anos que está ali, conhece todo mundo e tem aquela facilidade de ter contato, de fazer amizade, de construir ponte. Então esse é o dever da mãe, construir ponte, ensinar o seu filho a construir ponte de relacionamento. Por que eu falo que é mais dever da mãe? Porque as mulheres têm mais jeito para isso. Nós homens somos mais ogro, né? Não somos? Cadê os homens aí? Concordam comigo? A gente é mais retraidão. E as mulheres têm mais facilidade de trabalhar o relacionamento, criar esse vínculo entre seus filhos. Aí o que acontece quando a criança é criada num ambiente onde ele é um ambiente fechado,
que não é tratado isso, ele cresce, se torna um adulto, e lá quando ele estiver na sua adolescência, na sua juventude, quando tiver um adulto já formado, ele vai levar essas características que foram formatadas nele. Ele vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. É um defeito? Não é um defeito, mas também não é uma qualidade. Mas às vezes fica uma situação que talvez a pessoa não queria ser assim, mas ele não consegue mudar. Então nós vamos ver para frente ali, irmãos, nos próximos dias, nós vamos falar sobre as marcas da orfandade. Tem muita coisa assim que, cara, eu aprendi muito com isso, quando Deus começou a trazer isso no meu coração. Você não pode perder isso, e aprender sobre isso. Características que nós temos, eu pude identificar N características, N marcas de orfandade em mim, e até nos meus filhos, como eu falei aqui domingo passado. Porque a gente errou, porque ninguém nos ensinou. E para mim falar sobre paternidade hoje aqui, irmãos, eu não digo assim que é uma luta, é um privilégio, porque é sinal que Deus curou em mim, tratou a minha vida, porque jamais, alguns anos atrás, jamais eu conseguiria falar sobre esse assunto. Então esse é um dos papéis, o papel que a mãe pode fazer isso, fazer o seu filho, a sua filha criar vínculos, ensinar ele a se relacionar com outras pessoas, com outras crianças. Que ele tenha, despertar isso na criança, despertar isso no filho, para que ele possa criar vínculos. E ele vai, quando crescer, se tornar um adulto, ele vai ter facilidade de se relacionar. Porque às vezes a falta de relacionamento, quando a pessoa é muito retraída demais, isso se torna um problema para a própria pessoa. Porque ela não consegue fazer amigos, ela não consegue se divertir direito, ela não consegue chegar no ambiente e se enturmar, ela não consegue até muitas vezes crescer dentro de uma empresa, porque ela foi criada assim, foi inculcada nela daquela forma. E isso acaba sendo um problema para a própria pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Nutrição, por que eu coloquei aqui nutrição, que é a resposta da mãe? Porque também pode criar sequelas numa criança. Depois de adulto, ele pode se tornar, isso pode ser um problema na saúde da criança e do adulto depois. Você consegue imaginar, só um exemplo aqui. Se tiver alguém que faz isso, me perdoa, tá? Mas eu preciso ensinar sobre isso, estou falando sobre isso, preciso ensinar sobre isso. Um exemplo. A criança, ela não tem hora para acordar, ela não tem um reloginho que coloca despertar, quem tem que fazer isso é a mãe. E quem fica mais tempo com a criança, no modo geral, na maioria das vezes é a mãe. Ensina o seu filho a ter hora para acordar. Um exemplo, se ele dorme até lá 11 horas da manhã, 11 horas, quase meio-dia. Acorda, o que ele vai comer? Uma mamadeira. Ou uma bobiçada ali, né? Um docinho, um salgadinho, uma coisa, e é isso que vai dar. Na hora do almoço, quer comer comida mais nutriente, que vai ter mais, ele não vai estar com fome. Ele não vai querer comer. Quando é 2 horas da tarde, o que ele vai querer? Ele vai querer, tu vai servir o almoço para ele? É claro que não, geralmente não. Vai dar outras coisas aradas para suprir aquilo. E isso não cuidou da nutrição da criança. Vai se tornar um adolescente, um adulto com problema de saúde. Estou até falando sobre saúde aqui, tá? Que pastor é pouco de tudo, gente. É psicólogo e dá receita. É um pouco de. A gente fica meio que perito em um monte de coisa, cara. A gente vai se tornando um bombril, né? Que é para 1001 utilidade. Então entenda isso, você pode concordar comigo. Eduque o seu filho na alimentação. Porque não tenha problema de saúde. Isso é uma obrigação, é um pilar que a mãe precisa aplicar isso no seu filho. Amém? Organização. A maioria dos homens, cara, tirando eu aqui, são meio desorganizados. Brincadeira, gente. Não, eu estou fazendo isso para ver se vocês se descontraem um pouquinho, tá? Mas está difícil, né? Palavra meio pesada aí. Apesar que estão de máscara, não dá para vocês estão rindo, estão chorando, né? Ou estão de cara feia, ou estão bravos. Mas vamos em frente, né? A maioria de nós, homens, não somos tão organizados quanto as mulheres são. Dê uma casa para um homem organizar e uma casa para uma mulher organizar, para você ver depois. A gente até tenta, a gente até se esforça, mas a gente não consegue fazer as coisas do jeito que precisa ser feito. Porque as nossas mães não ensinaram a gente. Aqueles filhos que tiveram uma mãe que ensinou a organizar, hoje ele é o cara.
Ele faz até melhor do que a esposa às vezes. Por que tem que se organizar, colocar a organização? Porque tem pessoas, irmãos, que são adultos, que são totalmente desorganizados. Ele não consegue trabalhar num ambiente que seja organizado. Ele não consegue organizar as coisas. Se ele trabalha num escritório que tem muita papelada, vira um Deus nos acuda. Ele mesmo não se acha mais em nada. Ele vira no emaranhado sempre. O trabalho é tudo enrolado. Ele não cumpre horário. Porque ele não foi educado em ser uma pessoa organizada no horário para cumprir, horário para isso, horário para aquilo. Ele não foi organizado. Então isso vai ser um problema na sua, quando estiver na sua vida profissional, vai dificultá-lo. O que eu estou passando aqui, irmãos, é para tentar ajudá-lo, amém? Nós vamos passar um pente fino aí, para a gente poder aprender. Não estou te acusando, porque você às vezes não é culpado, às vezes, de você estar vivendo isso. Porque a gente não foi ensinado. Então isso é a parte da mãe. Mas peraí, pastor, mas eu também sou uma mulher desorganizada. Então você precisa se organizar. Deixar as coisas em ordem. Ensinar o seu filho. Se organizar com o seu material da escola. Ensinar o seu filho a ser organizado com o seu quarto, com as suas roupas, com as suas coisas. Ensina, coloca ele para fazer isso. E ele vai crescer, vai se casar. Porque às vezes a maioria das brigas nos casamentos, olha como acontece, são por causa disso. Às vezes até separação, cara. Por causa disso, porque daí a mulher é organizada, aprendeu a fazer a coisa certa, e o maridão é aquele, desculpa a expressão aí, né? É porcão. É toalha jogada aqui, é tudo ali. Ele entra, ele chega, a casa está organizada enquanto ele não está em casa. Chegou em casa, vira. E aí a mulher às vezes trabalha também. O se ela não trabalha fora, mas ela trabalhou o dia inteiro para organizar. Aí começa a gerar o quê? Brigas. E isso vai se agravando, irmãos, até chegar muitas vezes uma separação. Ou se não chega uma separação, são corações que estão feridos dentro de casa. A mulher começa a se magoar com o homem, começa a ficar triste com ele. Por quê? Porque em vez dele ajudar, ele não ajuda em nada, ele só extravasa tudo, ele só bagunça tudo. Mas ele é culpado porque talvez porque ele não tentou aprender, não tentou mudar. E pasmem vocês que tem uns que nem do próprio corpo se cuidam. E aí piorou, então aí desabou tudo. Por quê? Porque às vezes não teve essa educação. E nós que somos pais, por que eu estou fazendo isso? Mas não é para restaurar a paternidade de Deus. A gente vai chegar lá, irmão, fica tranquilo. Mas para mim poder, aquilo que eu falei, para mim poder conectar você, a paternidade espiritual, a paternidade de Deus, nós temos que entender as nossas falhas de percurso da nossa paternidade biológica. Parece não fazer sentido para muitas pessoas, mas eu sei que para muitos vai fazer muito sentido. E são dias de cura. Esses não são dias de glória a Deus e de aleluia no culto. Mas são dias de nós sair daqui e começar a organizar a nossa vida, para nós começar a desfrutar das bênçãos de Deus, amém? Deus é um Deus organizado, irmão. Nosso Pai lá é um Pai organizado. Lembra na multiplicação dos pães, o que Jesus disse? Tinha lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Jesus disse para os discípulos? Eu vou fazer um milagre, eu vou matar a fome desse povo. Mas vocês precisam colocar em ordem esse povo, organize eles de grupo de 100 e de 50. E lá foi os 12. Imagina contar 5.000 homens, e fora as mulheres e crianças que não contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar aos 50, até eu chegar aos 100, separa um grupo aqui, um grupo lá, e foi separando os grupos, organizou o grupo. Depois que está tudo organizado, aí Jesus faz o milagre. Deus é um Deus de organização, amém? E por que eu falo isso? Que é mais dever da mãe ensinar isso do que do pai. Porque o pai é aquele, às vezes nós homens temos a nossa personalidade, às vezes, de ter essa desorganização. Apesar de que lá em casa sou eu mais organizado, uma Rose que deixa a desejar. Não estou me gabando, tá, gente? É verdade. Brincadeira, tá, pessoal? Mas eu sou bem organizado, graças a Deus, né? Eu procuro me organizar. Porque a minha mãe ensinava a gente. Eu sou menor de 10 irmãos, e eu tive o privilégio de ficar mais com a minha mãe do que os meus irmãos ficaram com ela. Então eu ajudava nas tarefas de casa. Coloca o seu filho para fazer tarefa de casa. Coloca ele fazendo, ele não sabe. Chama o teu filho para ajudar a lavar o carro, você que lava o carro em casa.
ele vai mais atrapalhar do que vai te ajudar. Mas você não sabe o prazer que ele vai ter de estar te ajudando. Mas não fica brigando com ele porque ele vai fazer errado. Ensina ele a fazer as coisas. Mesmo que coloca lá tua menininha, seu filhinho para lavar uma louça, fazer algum serviço de casa. Parece que hoje, graças a Deus, quebrou esse preconceito, né? Que se um homem ajudasse em casa, ele era meio afeminado, coisa assim. Não, irmão, isso não existe. Tem mulher que trabalha o dia inteiro, cara, de ponta a ponta, das 8 da manhã até as 8 da noite, às vezes. O marido também trabalha. E o bonitão chega em casa e se estira no sofá, e a mulher tem que correr, limpar a casa e fazer a janta e fazer isso, e cuidar de filho. E o bonitão está lá, e cadê, que hora vai ser a janta, que hora é isso, me dá aquilo. Tem homem que faz isso. Está certo isso? Vai criar um relacionamento saudável dentro de casa? Deus vai estar nesse relacionamento? É claro que não. A gente está aqui para aprender, gente. Amém? Vamos aprender sobre isso. Então são esses 3 pilares aí que é mais das mulheres do que dos homens. Vou pontuar aqui alguns porque não vai dar tempo, tá? Nós vamos estar encerrando. Porque senão daqui um pouco, eu sei que acaba passando o horário e a gente vai se empolgando aqui, a hora passa e a gente não vê. Mas eu quero pontuar aqui alguns pilares da paternidade. Pelo menos quero pontuar para você se atualizar como vai ser nos próximos dias aí, ó. Primeiro, amor, proteção, provisão, limite, direção, instrução e independência. Esses pilares, irmãos, são mais responsabilidade do pai do que da mãe. É da mãe também? Sim, porque tem que trabalhar em equipe. Mas é mais do homem do que da mulher. O amor, a proteção, a provisão, o limite, direção, instrução e independência. São esses 7 pilares. Básico, tem muita coisa a mais que a gente podia falar. Mas é o básico que a gente está passando aqui. Por exemplo, o amor. O amor fala do quê? De afeto, carinho, atenção, amizade, companheirismo. O pai deve fazer com que a criança se sinta amada, não pelo que ela faz, mas pelo que ela significa. Sem o amor, nada se constrói. Não que a mãe não tem que fazer isso. Mas por que eu estou colocando o pai também? Que é mais do pai, porque você tem que criar a imagem de Deus para o seu filho. Você tem que ser o Deus para o seu filho. O primeiro contato da paternidade, ele não vai ter com Deus, é com você. Então o teu filho tem que se sentir amado, tem que ter afeto, tem que ter carinho, tem que ter companheirismo. Por isso que eu falei, chama ele para passear com você. Chama ele para jogar um futebol, chama ele para lavar o seu carro, chama ele para te ajudar a fazer alguma coisa. Seja companheiro. Porque pasmem vocês, gente. Eu já falei isso aqui. E para mim não é vergonha eu falar. Falei domingo passado. Raras vezes o meu pai me deu um beijo no rosto. E dizer que me amava, eu não me lembro. E hoje eu sou muito grudento com os meus filhos. Se às vezes vejo chegar aqui e me dar um beijo no rosto, espero que isso continue quando eu estiver velho, né? Bem velhinho já, com meus 90 anos, espero que eles continuem fazendo isso. Acredito que vão, né, Jéssica? Ela disse que sim, não sei. Mas a gente não tinha essa liberdade. Então para nós isso é comum. É algo simples acontecer. É algo natural que acontece naturalmente. Chegam lá em casa, chegam, dão um beijo, chegam, saem, dão um beijo e assim vai. Mas o meu pai nunca teve isso. Eu nunca tive esse afeto. Não, porque o meu pai não me amava? Claro que me amava, mas só que ele foi criado diferente. Tinha aquela imagem assim que homem não beijava homem. Que o filho, para ser homem, ele não podia ser beijado, não podia ser amado, não podia ter aquele afeto. Ele tinha que ser criado meio no bruto, né? E é por isso que às vezes nós homens somos mais ogro mesmo, somos mais durão, mais coração de gelo. Homem que não chora. Não, homem não chora. Quem que disse que homem que não chora? Homem chora sim, irmão.
E homem deve chorar sim, deve chorar, quebrar esse gelo aí, ó. Pedir que o Espírito Santo coloque fogo aí dentro, derreta esse gelo desse coração endurecido aí, para chorar, se derreter, ser chorão. Eu profetizo uma unção de choro nos homens, amém? Amém? Dá um amém aí, homens, dá um amém bonito aí, gente. Aleluia. Vamos profetizar isso, uma unção de choro. Será que existe essa unção de choro? Mas por que a gente é assim às vezes? Porque a gente não recebeu isso. Aí nós sofremos, queremos carregar tudo nas costas, irmão. Porque nós somos, aquilo que eu falei antes, tem que ser o absorvedor de impacto. Dá em você e você absorve. E depois você pega os fragmentos e você começa a distribuir para a tua família aquilo que você acha que eles podem suportar. Porque a carga que vai vir sobre você, homem, às vezes é tão forte que a tua família, os teus filhos, a tua esposa não estão preparados para receber a pancada. E você tem que ser o cara que mata no peito, pede a direção de Deus, busca no Senhor, e depois você senta na mesa e compartilha, e aí as coisas, eles vão te ajudar a resolver o problema. Mas se você jogar essa carga toda para cima da sua família, eles não vão ter o suporte. Então, primeiro pilar da paternidade, amor. Amor vai falar de tudo isso. E sem amor nada se constrói, gente. Segundo pilar, proteção. Proteção. O que a proteção fala? De segurança, cuidado, zelo, abrigo, amparo, apoio, auxílio, socorro e etc. Acredito que esse é um dos pilares mais importantes que um pai deve exercer na vida dos seus filhos. Por que eu falei que é um dos mais importantes? Porque proteção, irmão, fala de segurança. É você proteger seu filho, você colocar a tua família num lugar seguro todos os dias. O teu filho, a tua filha, a tua esposa, a tua família tem que se sentir seguro perto de você. Pasmem vocês, mas tem muitos homens, muitos pais que colocam todos os dias a família, não só os filhos, a família inteira, num ambiente de insegurança. Eu já fiz isso, como já falei aqui, e falo abertamente porque eu fui curado nisso. Você só pode mostrar, a gente mostra cicatrizes, não mostra mais ferida. Se precisar, a gente mostra a ferida para ser curado, né? Que é o que precisa. Mas depois a gente mostra a cicatriz. E cicatriz fala não da onde eu fui derrotado, mas aonde eu venci. Amém? Então as cicatrizes que eu carrego, elas são, para mim é um orgulho, porque é sinal que eu fui mais forte do que aquilo que queria me matar. A gente coloca, por que eu falo isso? Lá na frente nós vamos ver, irmãos, que a insegurança é uma marca da orfandade. Porque muitas vezes nós como pais, nós como homens, às vezes, coloca a família toda num ambiente de insegurança. E eu sei que muitas vezes o medo que muitas pessoas têm de tomar decisão, de fazer uma prova, por exemplo, de entrar numa faculdade, de dirigir um carro muitas vezes, de fazer uma coisa difícil. Tudo isso é por quê? Porque às vezes a criança ela foi formatada num ambiente onde não teve a proteção e a segurança do pai. São pessoas, adultos inseguros, inseguro nos relacionamentos, inseguro nas amizades, inseguro no casamento. Ele vive em total insegurança, porque ele não recebeu isso, mas tem que ser uma segurança saudável, uma proteção saudável. Porque tem muitos pais que às vezes eles querem proteger demais os filhos. Aí tudo que é em excesso é problema também. Tem pessoas que às vezes têm medo de fazer coisas difíceis. Ele tem medo de tomar decisão, por quê? Porque ele nunca teve segurança. Então nós precisamos colocar nossa família, nossos filhos, sempre num ambiente de segurança. Colocar eles num ambiente seguro, que eles se sintam seguros. Então, por isso que eu falei a semana passada, que até alguns riram depois, que eu gostaria muito de ter mais um filho. A gente está aí conversando, né, para ver. Porque parece que agora eu estou maduro para mim poder criar um filho. Porque falei para o Felipe e a Jéssica outro dia, eu errei muito como pai com eles. Porque você consegue imaginar, gente, um pai sem recurso financeiro, os filhos já estão na adolescência,
e esse pai começar a falar que vai deixar sua mãe e vai embora, e vai separar da sua mãe, dizer: filhos, eu continuo te amando, vou continuar sendo teu pai, vou continuar te amando, mas nós vamos nos separar porque não dá mais. Aí os filhos olham assim: mas e cadê nossa casa? Não temos uma casa para morar, pagamos aluguel, não temos dinheiro, não temos nada, não temos recurso, o que vamos fazer? Será que isso não é colocar os filhos e a família inteira num ambiente de insegurança? Sim ou não? Me ajuda aí. Eu fiz isso, gente. E eu sei que alguns traumas, a Jéssica falou outro dia aqui que o medo que ela tinha de dirigir, muito inseguro, eu sei, e Deus trouxe ao meu coração quando Deus começou, porque eu estou falando para vocês aqui, gente, hoje talvez é vocês assim: o pastor estou apanhando aqui hoje, mas o primeiro que apanhou aqui fui eu, cara, você não tem ideia. Faz mais de mês que Deus está me pegando por dentro nessa aqui, ó, tratando comigo na área da paternidade. Aí Deus começou a pontuar algumas coisas, algumas características, diz assim: por causa disso, muitas vezes essa insegurança gerou, é automático, irmãos, é no subconsciente que gera isso. Eu não sei por que eu tenho tanto medo de dirigir um carro, eu não sei por que eu tenho tanto medo de fazer tal coisa, eu não consigo, por que o fulano é assim? Mas quando você vai buscar o histórico lá atrás, existem sequelas lá da infância, que o pai muitas vezes colocou o filho, colocou a filha, colocou a família num ambiente de insegurança. E isso vai ser levado para muitos anos, mas nesses dias Deus está revelando esta série para nós fazer, igreja, são dias de cura para esta comunidade. Até o final dessa série, gente, Deus vai trazer cura, Deus vai fazer milagre aqui interno, vai curar a tua insegurança, Ele vai curar muitas feridas internas, porque Ele quer derramar uma unção tremenda sobre a nossa vida. Fica de pé. Então nós paramos aqui hoje, no segundo pilar da paternidade, proteção. Diga comigo: proteção. Nós precisamos tomar cuidado. Você não pode colocar a tua família num lugar de insegurança. Essas crianças, eles vão ficar assustados quando vê o seu pai, sua mãe colocando você. Ela vai criar no seu subconsciente, o seu psicológico vai ficar abalado. Talvez hoje você é essa pessoa insegura nas tuas decisões, essa pessoa que tem um medo que você não sabe por que carrega esse medo. Tem medo de tomar decisão. Irmãos, nós temos que ter o medo. O medo, irmãos, é uma proteção. E quando tem o perigo, aciona o mecanismo de proteção que é o medo. Aciona, é normal. Você tem medo de uma fera, de um leão, de um bicho, você tem medo disso, tem medo daquilo, essas coisas, é normal. Agora a pessoa tem medo de decidir alguma coisa na vida, não é normal. Tem medo de fazer coisas simples. E tem gente que e quando a pessoa entra nessa situação, gente, presta atenção, a gravidade disso. Ela se torna uma pessoa insegura, que ela não recebeu do seu pai essa proteção. Ela nunca vai acreditar que Deus é o seu protetor, que o pai, o nosso pai, Ele vai nos proteger, porque ela não teve proteção do pai. Agora, quando você é o pai protetor, que protege, que dá destino, que corrige, que está ali sempre, que presta o socorro, dá o auxílio, que acompanha, que fala, que mostra essa afetividade sobre teu filho, ele se sente seguro. Ele se sente seguro, ele vai dormir, está seguro. Ele sabe que quando acordar de manhã você vai estar lá. Você vai viajar, mas o teu filho está te esperando, sabe que você vai voltar. E por aí vai. Ele cresce num ambiente de segurança. Então lá, quando tiver adulto, ele vai ser aquela pessoa segura. Hoje tem muita gente que tem doença, se tornou uma doença, porque a pessoa não decide mais. Isso é tão perigoso, porque as pessoas se tornam essa pessoa que ela se torna levada pelas outras pessoas. Ela deixa que as pessoas decidam por ela, porque ela não consegue decidir, porque ela tem medo de tomar decisão. Daí alguém tem que dizer assim: não, ela vai, mas vai empurrada. Ela não é uma cúmplice, ela é uma vítima.
E Deus está nos trazendo nesses dias para um ambiente de cura, igreja. Você acredita nisso? Ele quer curar isso em você, para te soltar. E se são freios de mãos puxado, imagina você com teu carro com 2 ou 3 freios de mão puxado. Talvez só com um mesmo, ele vai andar, mas ele vai dificultar a tua jornada, vai atrasar, porque o carro não vai desenvolver, porque tem um freio de mão puxado. Ou se você colocou mais um, isso vai dificultar. Não vai dificultar de ele rodar, mas vai. Agora a hora que você soltar, ele vai deslanchar. E tem pessoas que estão com seus ministérios travados, irmão. Está com a sua vida financeira travada. Ele sobrevive, ele consegue. E está com o seu casamento travado. Muita coisa está travado aí. E Deus nesses dias quer destravar isso em nome de Jesus. Para que você possa fluir no teu propósito. Para que você ande acreditando que tem um pai lá em cima, no meio de uma pandemia como essa. Mas tem um pai que está cuidando da gente, irmão. Nosso paizão está com a gente, ele está cuidando dessa comunidade, ele está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando de nós, ele sabe o que está fazendo. É essa segurança, é isso que me dá certeza de eu continuar. Fecha teus olhos aí. Semana que vem a gente continua, gente. Não dá para continuar mais. Fecha teus olhos aí, coloca a mão no coração. Eu queria que, vamos orar junto, a família pode se unir. Queria pedir para os meus filhos, minha esposa subir aqui, você reunir sua família e orar junto. Faça isso. Chega perto aí da sua família, pega na mão. São dias de cura, irmão. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer cura para essa igreja. Ele vai estabelecer a sua paternidade aqui, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você crê nisso? Começa a falar com ele. Pede, Deus, eu preciso ser curado. Chega mais para cá. Eu preciso ser curado. Eu preciso da restauração. Eu preciso. Fique na frente aqui, nós vamos profetizar sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. A Alessandra está cantando. Vem aqui, Alessandra. Nós vamos ficar atrás aqui dos nossos filhos com a pastora e nós vamos profetizar sobre a vida deles. E você profetiza aí sobre os teus filhos. São dias de cura interior, irmão. São dias que Deus vai arrancar os teus medos. São dias que Deus vai te pegar por dentro e vai trazer restauração em nome de Jesus. Levante um clamor aí, comece a profetizar. Deus vai começar a estabelecer esses pilares da paternidade na tua família. Todo medo, toda insegurança, toda maldição hereditária vai cair por terra nesses dias. Porque Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos coloca num ambiente de segurança. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Enquanto adora, nós vamos profetizando aqui, vamos orando. Ora aí. Se você pode identificar alguma coisa aí em você, meu irmão, pede para Deus curar. Diga, Pai, eu preciso entrar nesse ambiente de cura nessa noite. Eu preciso entrar nesse ambiente de cura nessa noite. Em nome de Jesus nós profetizamos uma restauração sobre os nossos filhos, Pai. Nós profetizamos, Pai, a Tua paternidade sobrevindo sobre eles. Aquilo que eles não receberam, Pai, a paternidade biológica, Pai, não pode fazer. Que a Tua paternidade, Deus, venha sobre os nossos filhos. Venha sobre os nossos filhos a Tua paternidade. Nós profetizamos nessa noite. Todo espírito de orfandade vai cair por terra. Começa a cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Que os pilares da paternidade de Deus sejam estabelecidos sobre esta comunidade, sobre esta igreja. Eu profetizo isso nessa noite. Jesus. Ah, meu Deus, eu sei a autoridade de Deus aqui nesse lugar. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera, meu Pai, libera a Tua unção. Libera a Tua unção dos céus, a unção da paternidade,
noite. Quem dizes que Estabelece, Deus, estabelece sobre esse ambiente escolhido, a tua unção e a tua autoridade. Eu sou quem dizes que eu sou. Em nome de Jesus nós oramos. Nós oramos e nós profetizamos sobre esta geração e sobre a próxima geração a cura. Ah, meu Deus! Quem dizes que eu sou. Em nome de Jesus. Receba aí onde você está. Receba aí a unção de Deus, o toque do Pai, o afeto do Pai, o amor do Pai. O Pai toca você por dentro nessa noite. Eu sou em tua casa, ó Pai. Nós queremos, Pai. Nós queremos o teu amor. Sou filho de Paizinho, quem revela o teu amor. Eu sou. Revela, Senhor, a tua paternidade sobre este homem, sobre esta mulher. Que haja cura, que haja restauração. Que todos os traumas da paternidade biológica, Pai, sejam quebrados, sejam caídos por terra hoje. E seja estabelecido nesse ambiente a tua paternidade. A tua paternidade, Senhor espiritual, que venha sobre esta comunidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós profetizamos isso sobre esta igreja. Ah, meu Senhor, até o fim. Em nome de Jesus. Eu sou quem dizes que eu sou. Em nome de Jesus. Eu sou quem dizes que eu sou. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Recebe a presença do Pai, sinta o amor dele aí. Sinta o amor do Pai se revelando a você. Fale com ele como Pai, diga: Pai, eu quero desfrutar da minha herança, eu quero desfrutar da minha herança. Tem muitos filhos, irmãos, que não sabem que são filhos e por isso não pode desfrutar da herança. Mas o Pai vai te dar uma identidade até o final dessa série. Você vai receber a tua identidade de filho novamente. E você vai começar a entrar no ambiente, não mais como um pedinte, não mais como um dependente, mas como um filho. E você vai dizer assim: não, esse lugar é meu, esse ambiente é meu, porque o meu Pai me deu. Aleluia! Quando você olha para Deus e vê Ele como seu Pai, você anda mais seguro na terra, irmão. Você anda mais seguro, você anda mais tranquilo. Oh, aleluia. Eu já vejo Ele manifestando o seu amor. Eu já vejo Ele revelando o seu amor no teu coração. Ele vai falar com você esta semana. Ele vai continuar falando com você esta semana. Até domingo Ele vai falar muito essa semana com você. Oh, meu Deus. Eu sou quem dizes. Como eu posso sentir a presença dele aqui? Como é bom sentir a sua presença, papai. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, meu Pai. Tu és comigo. Aleluia. Até o fim. Eu sou quem dizes. Oh, obrigado, Espírito Santo. Você pode aplaudir ele aí. Eu sou quem dizes que eu sou. Bem bonito, aplaude com força. Oh, Espírito Santo. Talvez muitos de vocês, irmãos, ainda não entendeu, mas você vai entender que é um processo, né? É um processo. E cada domingo a gente vai desconstruir alguma coisinha e vai construir outra. Porque Deus, Ele só constrói depois que Ele desconstrói alguma coisa que nós construímos, que nossos pais biológicos construíram errado. Esse paizão vai desconstruir, vai mexer aí. Deixa ele mexer, irmão. Se você entrar em crise essa semana, deixa entrar em crise. Se vem vontade de chorar, chore. Entra em crise, deixa Deus fluir na tua vida. E eu tenho certeza que serão dias de cura. Amém? Eu vou ouvir muitas pessoas testemunhando assim: valeu a pena sentar para ouvir aquilo que Deus queria falar e revelar ao nosso coração. Amém? Amém?